Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui estou mais uma vez, né, com a live que eu havia prometido, com a com a nossa companheira lá da Unasp, lá de São Paulo, que eu falei que teria uma surpresa para vocês, que eu fiquei trazendo desde semana passada, colocando aquele mistério todo, o que será que vai ser e tal. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os 8 remédios naturais, os remédios de Deus. Quais são os remédios de Deus? Quais são as formas que Deus usa para curar a gente? Porque hoje, nesse mundo, a gente fica tão ligado nessa questão de só remédio químico e o médico me passou isso. Às vezes a gente tem alguma enfermidade que, às vezes, com algo natural mesmo, com algo de Deus, a gente consegue curar. E hoje a gente trouxe a participação especial dela, para que ela possa falar um pouquinho aí sobre a experiência dela. Ela também é uma culinarista, tá? Então, caso vocês tenham algum interesse futuro, ela pode dar dicas de alimentos saudáveis para vocês também, de comidinhas e muito mais. A gente vai fazer aqui uma oração para a gente iniciar, e você pode logo em seguida dar início aí sua palestrinha, tá bom? Santíssimo Deus Eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom da saúde, que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Te agradecemos a Deus porque mais um sábado está aqui se findando. O Senhor teve a capacidade de nos trazer, nos dar até nesse momento, Deus, difícil, que é em meio a essa pandemia. Obrigado, Senhor, por mais um dia que foi vivido, que foi aproveitado, mais uma semana que se encerrou e mais uma semana agora que está se iniciando. Que o Senhor possa, Deus, estar à frente dessa semana que se inicia, que é desconhecida aos nossos olhos. Que o Senhor possa, Deus, também abençoar a vida de todas as pessoas que vão assistir essa live. Que o Senhor possa, Deus, nos usar nesse momento para trazer a tua palavra. Essas são as bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso colocar? Pode. Pode sim. Já apareceu aí? Pode colocar na tela já. A gente estava fazendo o teste e apareceu. Agora não estou achando. Peraí. Deixa eu ver. Aqui. Foi. Foi? Uhum. Tá carregando. Isso. Então, deixa eu testar aqui, se eu consigo passar. Eu passo por aqui mesmo? Uhum. Só um minutinho, gente, só para me testar aqui que eu não estou conseguindo passar. Deixa eu testar aqui, se eu consigo passar. Passo por aqui mesmo? Chegou a passar, Ana? Passou sim. Passou, né? Ok. Então tá, gente, peço desculpa aí, vamos começar então. Gente, essa mensagem, ela é maravilhosa, ela é uma bênção de Deus para nós e faz toda a diferença na nossa vida. Por exemplo, eu tenho algumas experiências com os remédios naturais de Deus que fizeram muito bem para mim, para o meu esposo. Tem algumas experiências positivas, tem algumas experiências negativas também em relação quando eu deixava de praticar algum desses remédios. Então, é uma bênção de Deus e eu quero apresentar ela para vocês, porque eu tenho certeza que se você colocar em prática esses remédios do Senhor, vai fazer toda a diferença na sua vida. Principalmente nas doenças que temos hoje, as crônicas, que é a hipertensão, né? As doenças do coração. Faz toda a diferença.
E aí eu vou apresentar para vocês, uma a uma, para que você, qualquer dúvida você coloca aí também, a gente vai falando, mas à luz da Bíblia. Porque quando eu aprendi e essa mensagem, eu fiquei pensando assim, mas se é de Deus, tem que estar na Bíblia, né? Então, aí, automaticamente, eu fui procurando, e hoje já é mais falado, antigamente não era tão falado, né? Os remédios na Bíblia. E geralmente está ali na criação, onde tudo era perfeito, o pecado ainda não havia entrado, né? E a gente encontra esses remédios ali, bem certinho. Então, vamos lá para o primeiro, né? Água é um ótimo remédio. Veio de Deus para limpar, purificar, e também a gente encontra lá na Bíblia. Lá, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, vou pedir para o meu esposo alcançar a minha, lá em Gênesis 1, 2, a gente já encontra lá. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí é o primeiro momento. E aí depois a gente encontra aqui, ó, o próximo slide, em Gênesis 1, 6, que disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Eu vejo como se Deus, na sua maravilhosa graça, separando o mar e as águas dos rios. Imagina naquela criação onde a água era pura, cristalina, perfeita, né? E Deus separando porque sabia o benefício que ia trazer para a sua criação. E aí a gente vai ver algum desses benefícios da água, né? E a água com relação com o cérebro. O cérebro desidratado, ele começa a encolher, igual uma ameixa seca. E isso também faz desaparecer algumas funções. Então, é muito importante a gente tomar água e se hidratar bem, principalmente aí pela questão do cérebro, né? E aí, eu pergunto, sempre gosto dessa imagem porque eu posso perguntar assim, você consegue lavar um monte de louça suja com apenas um copo de água? A mesma coisa é o nosso organismo, a gente não consegue limpar ele de todas as toxinas que vão se acumulando durante o dia com apenas um copo de água. A gente precisa de mais. E no mínimo é 8 copos. Ou se você quiser fazer a conta ideal para você, é de 28 ml a 34 ml por quilo. No caso, uma conta bem básica. Se eu peso 100 quilos e for ali pelo mínimo 28 ml, eu tenho que tomar, então, no mínimo, 2 litros e 800. Essa é uma conta mais ideal, né? E aí, a gente sempre traz algumas dicas, né, para a pessoa que não tem costume de estar tomando água, né, para se hidratando aí. Porque quando você sente sede, já é um sinal de desidratação. Seu corpo está pedindo socorro, né, tá querendo que você hidrate ele. Então, procurar tomar mesmo quando não está com sede, levar uma garrafinha, pegar o hábito de estar carregando uma garrafa de água, né, pequenininha que seja, aonde você quer, onde você for levar. Estipular uma meta para quem não tem costume de tomar água. Começa essa semana aí, está se iniciando 500 ml de manhã, 500 de tarde, e vai aumentando na próxima semana até chegar ao seu ideal. E escolher uma boa água também é muito importante. Quer ver por quê? Olha só, o pH da água, geralmente quando você compra água de galão, garrafa, tem as características atrás. E lá tem o valor do pH. O que é o pH? É potencial hidrogênio iônico. E ele tem uma escala. O 7 é um neutro. Abaixo de 7 é alcalino, é ácido. Grazi. E a água, ela não faz bem. Oi. Não, é só para ver se para você falar um pouquinho mais perto do microfone, que tava saindo um pouquinho bagunçado o som. Isso, pode falar só um pouquinho. Tá Isso. bom. Tá ótimo. E por que eu trouxe essa informação para vocês? Porque assim como a água tem um pH, o nosso sangue também tem o pH dele. E o nosso sangue, o ideal é que o pH também fosse neutro, ou seja, em torno de 7. O sangue, com um pH abaixo de 7, ele está ácido e te deixa mais propenso a doenças. E no momento que a gente está vivendo aí, a gente está se cuidando de todas as formas, né? Então,
eu quero trazer algumas coisas aqui, informações que eu acho que vai ser importante para você. Olha só, algumas bebidas que baixam o pH do nosso sangue. Se alguém aí que estiver assistindo e souber o pH do refrigerante, já coloca aí nos comentários e a Ana depois me diz. O refrigerante, gente, eu falo mal, tá? Mas eu me sinto no direito de falar mal, porque eu era viciada em refrigerante. Eu não tomava água, era meu refri, eu digo assim, era de manhã até a hora de dormir e quando acordava na madrugada. Para vocês terem uma ideia, antes de eu conhecer essa mensagem, eu numa tarde, eu tomava os 2 litrão sozinha, e aí o marido chegava e eu me dava uma dó, porque eu não tinha deixado um copo de refrigerante para o marido. Aí o que eu fazia? Eu ia lá e comprava outro. E claro, né, que eu ajudava o marido a tomar outro também. E naquela época era pior porque eu ainda fumava, né? Então já viu o estrago que eu fazia comigo mesmo. Olha só o valor do pH do refrigerante. 2,5. Ele deixa o nosso sangue muito ácido. E aí a gente vai precisar tomar muitos copos de água para estar dando essa equilibrada no sangue, no pH do sangue. E tem que ser água da boa ainda, né? Um pH bom. E não é só a gente que fala. Já saiu uma reportagem na Veja, as novas descobertas aí da medicina, que cortam barato de quem acha que ele não faz mal. O refrigerante, ele faz muito mal. Principalmente aí te deixa uma propensão para diabetes, porque tem açúcar demais, né? E aí, eu tenho sempre eu tento ter um equilíbrio, sabe, na alimentação. Ainda mais quando a gente vai falar dela, mas o refrigerante eu sempre tenho que dizer, gente, refrigerante, ele não é alimento, ele é um veneno mesmo. E aí eu pergunto para você, né, você tomaria veneno com moderação? Uma dosezinha no final de semana? Acho que ninguém aí tomaria, né? Então, quanto mais água, melhor. E aí, eu sei por mim, que eu tinha que ter algum líquido durante as refeições. E aí, como que eu vou fazer agora? O ideal é que você não tome líquidos durante as refeições. Tome por 30 minutos antes e 2 horas depois, para não interferir na digestão. Mas eu sei que muitos, assim como eu, vão ser um pouco mais teimosos no começo. Então, vai ter que ter um líquido. Então, a gente traz uma ideia, né? Substituir aí por toma uma aguinha, um suco. E aí eu sempre comento da minha experiência, porque a experiência que eu tive foi, para mim, hoje me traz muitas lições. Eu troquei o refrigerante no começo por suco de pacotinho. E agora? Fiz uma boa troca? Né? Aí, o interessante é que, assim, a gente sempre ouve quando Deus fala com a gente, né? Parece que ele vem ao nosso ouvido e fala. E aí teve um momento que eu escutei como se fosse o Espírito Santo falando, como se fosse, não, como é, né? O Espírito Santo falando comigo e dizendo, Grazi, suco de pacotinho não é legal. Aí eu aprendi a fazer um suco de limão com minhas irmãs lá de Torres, no Rio Grande do Sul, que eu amo elas. É um limão, um casco e tudo, 1 litro de água, açúcar, bater no liquidificador coar. Nossa, uma delícia. Eu tomava 2 copão no almoço, em torno de 500 ml a 700 durante a refeição. Até que um momento o Espírito Santo veio novamente ao meu ouvido e disse, Grazi, essa quantidade de suco não é legal. Então, hoje, raramente eu tomo suco durante as refeições. O interessante é que o Espírito Santo fala a todo momento com a gente, porque quando a gente coloca a mesa do almoço, do de jejum, e a gente vai orar agradecendo a Deus, o Espírito Santo vem naquele momento e nos mostra o que vai nos fazer bem e o que vai nos fazer mal, o que vai nos trazer vida e o que vai nos adoecer. E aí a gente que faz a escolha, se a gente ouve o Espírito Santo ou se a gente tapa a voz do Espírito Santo. E aí eu sempre digo, ouça a voz do Espírito Santo. E aí, trazendo uma dica também, é o limão. Se você tem costume de temperar suas saladas com vinagre, coloca limão agora. Troca para o limãozinho, porque o limão ele parece ácido no primeiro momento, mas no organismo ele tem ação contrária. Ele ajuda a estabilizar o pH do sangue. Então, é muito importante
o uso do limão. E outra coisa importante é que o limão ele é rico em vitamina C. E o nosso corpo precisa dessa junção, porque quando a gente come o nosso feijãozinho no ferro, mas o organismo ele não absorve todo, mas na presença de vitamina C, a vitamina C facilita essa absorção. E o ferro hoje é muito importante, porque a gente vê muitas pessoas com anemia, e geralmente pela falta de ferro. Então, essa junção vai fazer toda a diferença na hora da sua alimentação. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Essa questão do limão, para quem tem gastrite ou problemas no estômago assim, tem algum problema, tipo colocar em salada, ou até mesmo tem aquele negócio de água com limão, né? Muitas pessoas tomam. É indicado ou melhor não? Olha, geralmente quem tem um caso mais grave tem que tomar cuidado, né? Daí teria que realmente pedir uma orientação médica. Mas a gente indica porque assim, o limão ele faz bem sim, e eu já tive conhecidos que também tinham essa reação, mas tomaram limão e bem pelo contrário. Porque, como eu te disse, ele é ácido no primeiro momento, mas no organismo ele tem ação contrária. Então, mas é muito importante ter esse equilíbrio, sabe? Mais alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Ok. Então, vamos para o próximo remédio? Luz solar, muito importante. Lá em Gênesis 1, 3, disse Deus, haja luz e houve luz. E aí eu já pergunto, se alguém quiser responder aí, qual que é a vitamina, né? Que na verdade é um hormônio que a gente encontra no sol. E qual que é o melhor horário para pegar essa vitamina? Bom, a segunda parte de Gênesis é 1, verso 16, e diz lá, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E aí a gente encontra esse produto milagroso que é o sol. Mata as bactérias, previne certos tipos de cânceres. A mídia colocou muito a questão do câncer relacionado ao sol, mas a gente vê que seria mais por uma questão do excesso, né? Aqui a gente está falando de um sol como remédio, como para matar as bactérias das coisas que a gente tem. Como nós mulheres, a gente tem costume de botar cobertor no sol, travesseiro. Eu sempre comento que a gente só não bota o sofá lá pegar um sol porque não dá conta de lugar, né? Porque o sol é milagroso e é muito bom. E olha que interessante, o sol, ele afasta a depressão. Isso é muito importante porque hoje a gente conhece muitas pessoas que sofrem, né? E qual que é o hormônio aí, Ana, que a gente tem no sol? A vitamina. Eita, é a vitamina. Como é que é o nome daquela? Esqueci, gente. Vitamina D. Isso, isso. E eu tenho uma dúvida sobre isso, porque eu já ouvi muito falar sobre essa questão de que a vitamina D em pele morena, em pele negra, é mais difícil a absorção. Isso é mito ou é uma verdade? Então, olha só. Geralmente, quando a gente vai se expor ao sol, o horário da gente pegar a vitamina D é no horário do meio-dia. E realmente, quem tem pele mais escura tem que ficar um pouco mais de tempo. Quem tem pele clara fica em torno de 10 a 15 minutos. Mas quem tem a pele mais escura fica entre 15 e 20 minutos para poder pegar a vitamina D. 3 a 4 vezes na semana já é o suficiente. Mas quem tem deficiência, já se encontra na deficiência de vitamina D, primeiro tem que fazer a reposição e depois mantém como sol. Mas a reposição ela não deve ser feita assim, aleatória. Eu acho que eu estou com falta de vitamina D, vou lá tomar o remédio de vitamina D. Não. Você tem que fazer um exame, tem que ver, porque senão você pode também acabar tendo um excesso e virar uma toxina, né, dentro do teu organismo e vai te fazer mal, vai trazer outros problemas. Então tem que ter esse equilíbrio. E a vitamina D, ela é muito importante porque ela está ligada a muitas coisas. E eu trouxe aqui umas pesquisas que foram feitas que traz algumas informações. Por exemplo, 61% dos diabéticos tipo 2 têm a deficiência dessa vitamina, que está ligado aí também, a vitamina D, aos riscos que os idosos têm de sofrerem quedas. Por quê? O cálcio, que
que fortalece os nossos ossos, ele só vai se fixar nos ossos se você tiver com um nível adequado de vitamina D. Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio, né? Olha só essa pesquisa que foi feita, Ana. Essa aqui foi feita num hospital, foi feita com 89 pacientes e mostraram que de um lado do hospital, onde pegava sol, os pacientes tinham menos dor, menos estresse, precisavam de menos medicação, porque os níveis de serotonina, eles agiam com um efeito analgésico. Tudo isso devido à presença do sol. Ao contrário daqui do lado do hospital, que não pegava sol. Os pacientes eram mais, assim, precisavam de mais medicamento, eram mais estressados. Tudo isso a gente vê pela diferença do sol. Essa pesquisa eu acho ela maravilhosa. E aí a gente pode ver benefícios, né? Eu acho até interessante que o sol, hoje em dia, ele é aquela questão, tipo, de... Ele é o sinônimo de um dia feliz, né? Se o dia tá nublado, as pessoas não falam que o dia é lindo. Agora, se o dia tá com um sol, é um sol bem aberto, aquele sol bem quente, as pessoas, nossa, que dia bonito e tudo mais. Se bem que tem pessoas que não gostam de sol, né? Eu tenho, por exemplo, um amigo que não pode tomar sol de jeito nenhum, porque qualquer momento que ele fica em contato com o sol, eu acho que ele tem até alergia do sol. Ele fica um pouquinho no sol e fica vermelho. Então, todas as vezes que ele tem que ter saído para a rua para ter o contato com o sol, ele se lambuza de protetor solar e mesmo assim ainda tem esse problema de com o protetor solar ele ainda acontece essas queimaduras. Não sei se chega a queimar, mas ele fica bem vermelho, sabe? Assim, o rosto, assim, a testa, ele fica bem avermelhado. Essa seria uma exceção, Ana, que ele deveria mesmo procurar um especialista, porque o tempo, depende do tempo que ele fica exposto também. Porque, assim, você falou numa coisa que é muito importante. Quando a gente vai se expor ao sol para pegar a vitamina D, você não pode estar usando protetor solar. Então, é assim, você vai proteger o rosto, mas você vai expor lá as pernas, os braços, sentadinho, bonitinho, para pegar a vitamina D. Acho que por uns 2 anos, eu achei que surgia efeito a caminhada. Vou caminhar no sol, minha vitamina D estou pegando, estou vindo da faculdade no horário do meio-dia. E não, eu fui fazer o exame final do ano e eu estava com deficiência de vitamina D. Eu fiquei chocada. Como? Então, assim, a vitamina D realmente é você sentar, expor os braços, as pernas, sem proteção do protetor solar, sem essa proteção, e pegar a vitamina D. Então, é esse tipo assim, é um momento de você relaxar lá no solzinho mesmo. Mais alguma dúvida, Ana? Não, só que vou dar uma boa noite pro pessoal, para Jéssica Batista, Helena de Mello, ela mandou parabéns, Grazi. Jéssica também Batista também falou aqui. Péssima troca, ela disse, naquela hora do suco, né? Suco pelo refrigerante lá, sozinha, ela disse que é uma péssima troca. Mas o Espírito Santo fala com a gente, né? E ele mostra pra gente. E outra coisa, gente, eu sempre falo, a gente muitas vezes, quando a gente aprende essas coisas, a gente quer empurrar a goela abaixo na nossa família. A gente tem que deixar eles ter a experiência deles com o Espírito Santo. Porque se alguém tivesse me criticado naquele momento, talvez eu ia demorar mais, ou nem ia aceitar, ia continuar achando que era uma boa troca. Então a gente tem que deixar as coisas acontecerem, né? Bom, vamos para o próximo remédio? Sim. Ar puro. Na nossa Bíblia, a gente encontra lá em Gênesis 1, no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E aí, o ar puro é maravilhoso, a gente nem se dá conta. Quem mora aqui em São Paulo, infelizmente, está um pouco privado dessa situação, né? Porque quando você vem para São Paulo, naturalmente você começa a ter problemas respiratórios, porque o ar daqui é poluído mesmo, né? Mas a gente tem que procurar, quando vai a um campo, respirar, aproveitar. Eu gosto muito quando vou lá para minha cidade, no Rio Grande do Sul. E aí a gente vai lá para a cidade do meu marido, lá para a serra. Muito mato, então a gente aproveita para respirar. E é isso que a gente tem que fazer. Traz uma sensação maravilhosa. Relaxamento, reduz a ansiedade, melhora o nível de aprendizado. Para quem faz atividade física, respirar adequadamente vai melhorar o teu desempenho físico também. E olha que interessante, um exercício aí é você respirar fundo, segurar por 4 segundos
e largar bem calmamente. Mas a respiração não é aquela que você vem e estufa os peitos, não. É aquela que você vai estufar a barriga quando você respira e quando você solta vai murchar. Sabe aquela respiração do bebê, quando o bebezinho está deitado, que ele respira, a barriga sobe, ele solta, a barriga desce? É essa respiração que a gente tem que fazer. E a gente nem repara, né? A gente respira de qualquer jeito, nem respira, quase, nem respira, não, respira pouco e mal, né? Então, isso reduz a ansiedade. E olha que interessante esse dado aqui, a relação do oxigênio com o cérebro. Você já deve ter ouvido aquele ditado assim, quando alguém está irritado, alguém chegar e dizer para ele assim, ó, calma, respira. E realmente, porque você respirar numa situação de tensão, ou até mesmo esse exercício que eu falei ali, ele facilita o pensamento claro. Olha que interessante, né? O simples fato de você respirar calmamente, segurar, soltar, tudo isso já ajuda o pensamento claro. E esse eu acho um dado muito importante. Bom, vamos passar para o próximo? Sim. Repouso. Acho que esse aqui todo mundo gosta, né, Ana? Esse Repouso. é bom, viu? Esse é bom, né? Esse é bom. Olha só, eu quero vocês na Bíblia. Eu só botei a passagenzinha ali, né? Gênesis 2, do verso 1 a 3. E ali diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que nele há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Aí eu pergunto, Deus, sendo Deus, havia necessidade dele descansar? Não. Sabe Nenhuma. que não. Mas eu vejo que Deus deixou como um exemplo para nós, sabe, Ana? Porque a gente vive, ele sabia que o ser humano ia viver uma época que ele ia correr tanto, ia trabalhar tanto, não ia descansar. E aí, sem ser aquele repouso diário, a gente vê o repouso semanal. Eu fico assim, eu fico muito feliz, eu não vejo a hora, às vezes, de chegar o sábado, porque é o dia que eu me desligo de todos os afazeres, eu me desligo das coisas da faculdade, eu me desligo das coisas do trabalho. É o dia que eu aproveito a minha família. É o dia que eu fico com meu marido, que eu fico com meus cachorrinhos. E é aquele dia que você vai fazer aquela comida, servir aquela comida especial, vai botar os melhores talheres, pratos, sabe aquele que você fica guardando para visita? É aquele dia que você vai se tornar ele especial. É você e a sua família, e é maravilhoso. E aí aqui, todo sábado, a gente faz uma comida que é diferente. Tem as comidas aqui que eu tô colocando pro meu marido como proposta de ser só no sábado, aquelas comidas gostosas. Não, essa a gente vai deixar organizada pro sábado. Já para tornar o sábado um dia legal, um dia especial, é o dia que a gente. Hoje a gente não consegue, devido à pandemia, ir na igreja, mas a gente vai na igreja, vai visitar os irmãos. Era a época que a gente fazia muito isso, né? Agora a gente está dando essa pausa por causa da pandemia, né? Mas aí a gente tem o repouso diário, né, Ana? Que está muito tumultuado, eu acho que a pandemia veio para piorar essa situação, né? Porque hoje em dia é difícil. Eu vejo por mim e pelo meu esposo, a gente era regradinho, no máximo 10h30 estava dormindo. E agora vem essa situação, tem dias que a gente se passa e nem percebe. Mas aí vem Deus com essa mensagem maravilhosa aí para alertar a gente. Volta a dormir mais cedo. E aí a gente vê algumas coisas relacionadas aqui, Ana. Por exemplo, a falta de sono, eu sempre digo aqui que é um divisor de famílias, porque traz emoções negativas. Por quê? Quem dorme pouco, dorme mal, acorda como? Estressado. Geralmente estressado, mal-humorado, e vai descontar em quem? Todo mundo que vier. Quem é casado é pior, porque desconta quem dorme no lado. Mas realmente é isso, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a falta de sono deixa a gente bem estressadinho. A gente vê no trânsito, né, Ana?
todo mundo conhece, chega a sair no trânsito, ninguém mais tem paciência. Se você vai olhar a vida das pessoas lá fora, a maioria dorme tarde. E ainda quando vai dormir, dorme de barriga cheia, né? E aí você não dorme direito, porque teu corpo tá querendo dar conta do que você comeu. E aí como é que vai descansar, né? E olha só, então, o ideal é que a gente dormisse 10 horas já estivesse dormindo. Porque das 10 à meia-noite vale o dobro de horas de descanso. É a mesma coisa que você tivesse já descansado 4 horas. Por isso que quem dorme cedo acorda assim, mais com humor melhor, mais descansado, mais animado, porque realmente dormiu o suficiente, dormiu às vezes até mais. Então é muito importante a gente já ir se descansando cedo e se desligando, né? Grazi, eu tenho aqui uma pergunta. Pode fazer. Esse pessoal, por exemplo, que nós duas somos estudantes, né? A gente sabe muito bem como é que é essa correria do dia a dia aí, fim de semestre, para quem estuda. Às vezes, porque, tipo assim, quem tem uma rotina de trabalhar o dia todo e no final do dia ainda tem que ir para a faculdade, chegar em casa às vezes 11 horas, meia-noite. Essas pessoas que têm essa vida corrida, que, tipo assim, não tem como mudar. É a rotina, porque, infelizmente, né? Às vezes mora longe, ou então trabalha longe, depende do transporte público. E, às vezes, o sono realmente fica prejudicado, porque se eu chego em casa, por exemplo, 11h30, meia-noite, até eu me aprontar ali, eu vou, por exemplo, fazer um lanche, uma coisa mais leve, tomar um banho e dormir. E organizar as coisas para o dia seguinte. Quando você pensa, não, já é quase 1 hora da manhã, meia-noite e meia. Então, assim, a pessoa no outro dia tem que acordar 6 horas da manhã. Então, assim, essa pessoa tem uma rotina aí semanal bem puxada, bem cansativa, e que ela chega na sexta-feira, às vezes, quando tem algo na igreja, a pessoa não quer nem ir na igreja, né? Então, assim, acaba até mesmo prejudicando esse relacionamento que ela teria lá de fim de semana lá com o pessoal da igreja. Porque chegou na sexta-feira, se tem algum culto, tá todo mundo na igreja feliz, tá todo mundo rindo, de sorriso orelha a orelha, porque é sexta-feira e o dia tão esperado que é o sábado. Então, assim, qual seria a sua dica para essas pessoas que têm essa rotina cansativa, que tem essa rotina puxada, essa rotina de estudar, de trabalhar, e às vezes até mesmo que quem é casado e tem que dar conta do serviço de casa? Ana, realmente você falou uma coisa que é o problema diário da maioria das pessoas, principalmente as que estudam e trabalham fora, né? E aí, eu digo assim, a gente tem que pensar assim, para quem estuda e trabalha fora, colocar assim, é por um tempo. É só até eu conseguir me formar, porque realmente foi como você disse, não tem outra solução. Você chega já às 11 e pouca. O que a gente tem como dica é assim, ó, tenta fazer o teu lanche mais cedo, no intervalo da tua faculdade, se você estuda à noite, para que você chegue em casa, só tome um banho e vá descansar, para tentar reduzir. Diminuir, assim, a questão de redes sociais, porque o que eu vejo, assim, que a gente acaba se apegando muitas vezes, estar olhando redes sociais, isso é um tempo perdido de sono. Então, assim, organizar essas questões. Quanto tempo você fica na internet desnecessário após chegar em casa? E organizar o lanche para que seja mais cedo, para que quando você vai dormir não tenha o processo de digestão, porque você já fez antes. E aí você realmente vai chegar em casa, vai tomar um banho, vai poder deitar e relaxar, ou ver algumas coisas que são prioridades que não tem como deixar para depois, tipo a casa, alguma coisa com os filhos, do marido, né? É esse equilíbrio. Tentar tirar o que você sabe que dá para fazer antes, para não deixar para depois, para tentar dormir mais cedo, sabe? E pensar naquela coisa, é por um tempo, até eu me formar, até eu terminar essa fase, depois, se Deus quiser, eu vou botar e nos finais de semana tentar dormir mais cedo, né? Que é difícil, né, gente? Eu sei, final de semana a gente quer aproveitar, conversar com a família, né? E acaba se passando muitas vezes no horário. E só complementando aí o que você disse, quero até mesmo uma opinião sua, essa questão do descanso, as pessoas elas têm uma visão meio limitada do descanso, quando a gente fala, descanso. O descanso é o quê? Ele não é nada mais nada menos que uma pausa. Quando eu falo, eu estou preparando algum prato, eu falo assim, olha, eu vou deixar ele descansar um pouco, é porque eu vou deixar ele no tempo dele para ele desenvolver o que ele precisa ali, né? Porque até mesmo os alimentos
eles às vezes precisam de uma pausa para que eles possam se desenvolver como alimentos. Então, nosso corpo, ele não é nada diferente disso, né? Então, as pessoas, elas têm uma visão muito limitada que descanso é só sono. Não, porque meu sábado de descanso, eu vou deitar na cama e vou dormir. Vou para a igreja cedo, bonitinho, e chegar em casa, eu vou dormir. Então, assim, como você colocaria aqui a sua visão de descanso, sem ser apenas só sono? Porque as pessoas, às vezes, têm, tipo, até essa questão limitada. E a gente fala aqui também até mesmo para amigos, né, que nos assistem, que não são adventistas, e que às vezes fica um pouco com essa pulga atrás da orelha. Nossa, o que seria esse descanso? Então, quer dizer que se eu entrar para a igreja, se eu falar assim que eu vou ser adventista, eu todo sábado eu vou fazer nada. Eu vou ir para a igreja de manhã cedo e voltar a almoçar e dormir o dia inteiro. Então, assim, como você colocaria, explicaria essa forma de descanso assim, na sua visão? Olha, por experiência minha, eu antes de conhecer a igreja, eu tinha por hábito todo sábado, era o dia da faxina. Eu passava o sábado fazendo faxina para descansar no domingo. O domingo ficar passeando, visitando a família. Hoje eu sou feliz porque eu descanso 2 dias. Porque eu tento dar conta do recado até na sexta-feira, para no sábado eu ficar com a minha família. É o que nem eu até comentei isso, é o dia que eu fico com a minha família, vou visitar os amigos, até mesmo a gente tem muita. Quem é da igreja tem as ações que a gente faz na igreja, que são maravilhosas. Mas não é o dia que você curte a sua família. Hoje eu vou visitar minha mãe. Vamos lá, filho? Vai lá, passa o dia com a família. Entendeu? Eu acho que para mim foi uma benção, porque hoje eu descanso 2 dias. Eu estou com a casa organizada, eu vou descansar hoje, vou descansar amanhã. Então, vou aproveitar, acabo aproveitando minha família 2 dias, já não é mais um, né? Então, eu acabo vendo um benefício não só pela questão do sono, mas esse dia, por exemplo, é um dia que eu não fico me preocupando com as coisas da faculdade, tem que lavar a louça. Não, deixa aqui, tenha calma, depois eu vejo. Não vou me estressar com isso agora, não. É uma coisa assim, e isso é difícil para nós mulheres, né? A gente não para. Não, agora eu vou parar. É verdade. Mais alguma pergunta, Ana? Não, no decorrer eu vou ir tirando as minhas dúvidas, que eu gosto muito de falar sobre isso. Bom, olha só, o que também afeta a falta de sono é no metabolismo, né? Além do estresse, também nós temos um metabolismo que é afetado. E aí, para quem. A diabetes também é muito importante dormir cedo, porque acaba afetando, né? E aí a gente traz algumas dicas para quem quer dormir aí, que não consegue dormir, não por questão assim de vai para serviço, faculdade, mas que acaba por hábito de não dormir tarde mesmo. É praticar um exercício, um quarto bem escuro para dormir, Ana, é ideal. Sabe aquela coisa de ter um carregador ligado, que fica uma luzinha, ou até mesmo o botão da TV? É assim, não ter nada dessas luzes, nem de fora, um quarto bem escuro, para você poder descansar mesmo a mente, é o ideal. E então, jantar mais cedo também é muito importante para que você consiga dormir. E aí tem o próximo remédio que eu acho muito importante, que é o exercício físico. Maravilhoso, né? Nos dias de hoje, a gente acaba muitas vezes relaxando, né? Faz algumas vezes, daqui a pouco, quando vê, já não faz mais. E ele vem nos aí como um alerta. E a gente também encontra lá na Bíblia, lá na criação. Eu acho interessante que quando Deus colocou, como diz ali o homem no jardim do Éden, ele colocou ele lá para cuidar e cultivar. Algumas traduções bíblicas diz lavrar, ou seja, se mexer. Ele tinha que fazer alguma coisa. Então, hoje, a gente também precisa fazer alguma coisa, e tem muitas coisas envolvidas nisso. Se você parar para ver, já saiu uma pesquisa que diz que o exercício físico é prevenção para o Alzheimer. Então, olha que interessante, é uma maneira de eu já me prevenir, né? E ajuda a prevenir e tratar diabetes também. E aqui eu sempre trago o relato de uma experiência que eu tive, Ana, com a minha mãe.
A minha mãe, mais ou menos uns 3 anos, 4 anos atrás, quando eu morava lá na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, a minha mãe, naquela época, ela tinha hipertensão, ela tinha colesterol alto, ela tinha diabetes, ela tinha problema na coluna e ela tinha depressão também. E aí tinha mais o que, na verdade, o médico na época não sabiam dizer. A memória dela meio que apagava, mas eles descartaram Alzheimer, qualquer coisa, não tinha nada. Levava no hospital, a gente não tinha nada, mandava embora do mesmo jeito. E ela ficava em torno de 2 a 3 dias, assim, com a memória meio apagada, sabe? E do nada voltava e ela não lembrava de nada. E quando acontecia isso, tinha que ficar alguém com ela, né? Tinha que levar, assim, imagina, vou levar ela no banheiro, ela deve estar querendo ir no banheiro, vou dar comida para ela agora. E foi, assim, uma fase bem difícil pra gente, né? E uma amiga minha me disse, Graça, aproveita que a tua mãe tá assim, que você tem que estar ajudando ela a fazer as coisas, né, orientando, e pratica os remédios naturais nela. Aí eu disse assim, sabe o que é uma boa ideia? Aí o que eu fiz? Dei 3 refeições ao dia, refeições saudáveis, bastante água no intervalo, e eu sei agora o exercício físico, como é que eu vou fazer? Aí comecei a puxar ela dentro do pátio, levava ela até o portão, voltava, ia e voltava, sabe? No mesmo dia, a memória dela voltou. Mas aí eu não levei muita fé, porque eu pensei assim, 3 dias, geralmente, no máximo, ela volta. Só que no mês seguinte, deu de novo. Só, já vou começar agora, no primeiro dia. 3 refeições, bastante água. No mesmo dia, eu lembro até hoje, quando eu cheguei no portão, assim, ela abriu bem os olhos e a memória dela voltou. Aí eu disse assim, minha mãe precisa de exercício físico. Mas naquela época ela não estava um pouco fraca, não tinha condições de ir sozinha, né? E tinha que ser hidroginástica. Eu comecei a acompanhar ela 2 vezes por semana. Mas eu queria que vocês vissem a minha mãe 3 meses depois. Eu não precisava mais ir junto e ela já não fazia mais 2 vezes. Ela fazia 5 vezes na semana. E eu sei que ela ficou boa, porque assim, a memória dela ficou tão boa que ela ficou viciadinha em Facebook e WhatsApp. Aí hoje o meu medidor é isso. Quando ela não me manda mensagem no WhatsApp, eu sei que ela não tá bem. E aí, enquanto eu tava lá, ela melhorou, depois eu tive que ir embora e tal. E aí ela teve algumas crises, e a gente perguntei se ela estava fazendo exercício, ela disse que não estava, né? Estava naquela um pouco ira, daqui a pouco não ia mais. E aí hoje eu dou graças a Deus que o meu irmão foi para lá, porque essas crises acabaram voltando e agora o meu irmão está lá desde fevereiro e ele que está cuidando da alimentação dela, da saúde dele, então não deu mais. Mas eu pude ver que o exercício físico realmente faz toda a diferença, principalmente para a memória. Então ele é um remédio maravilhoso e a gente deveria se organizar. O nosso cérebro é um músculo, né? Então ele precisa desse exercício também para ajudar. Até mesmo para quem tem depressão é muito bom, para quem tem depressão, quem tem ansiedade. Os médicos sempre recomendam essas questões de exercícios físicos, seja alguma coisa ou outra. É bem isso aí que eu ia falar agora. Diminui os sentimentos de depressão e ansiedade, e pode melhorar aí o nosso humor. Olha que interessante, né? E sabe, uma coisa que eu quero falar que eu acho assim que me impressiona muito é o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. Muitas pessoas hoje falam, devido à pandemia, você tem que estar com o sistema imune fortalecido e tal, aí cuidam da alimentação, mas você tem que cuidar de tudo, da alimentação, do seu sono e do exercício físico também. Olha que interessante esse. Nós temos algumas células de defesas, cada uma tem seu nome e é uma função específica. É maravilhoso quando você estuda isso. Eu ainda um dia quero montar uma mensagem só do sistema de defesa do nosso organismo, para você ver como Deus é maravilhoso. E ele colocou algumas, essas aqui são as células chamadas células natural killer. Quando eu li killer, eu já associei, né, o que todo mundo fala aí dos cereais killer. Mas por quê? Porque quando entra um corpo intruso lá no seu corpo, um vírus, uma bactéria,
eles vão lá combater, eles vão lá para matar mesmo, porque eles não querem deixar que você adoeça. E o interessante, Ana, é que assim, ó, a gente já deve ter entrado em contato com muitos vírus, muitas bactérias, e a gente nem sabe. O nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa foram lá e liquidaram, mataram. Então, é muito importante que a gente, como é que eu digo, fortaleça esses nossos soldados, né? Para que eles estejam em prontidão lá para matar qualquer intruso que entrar. E o exercício físico, não aquele excessivo, um exercício físico adequado, ele aumenta 50% a atividade dessas células. Olha a importância, né? Para esse momento que a gente está vivendo também, de aí no nosso sistema imunológico tá forte mesmo. E aí eu sempre falo, procurar alguma coisa que vai te estimular. Por exemplo, eu tinha um sonho, eu queria andar de roller, patins, né? E quando eu menos espero, o meu marido ele me presenteou com um, já faz algum tempo. Eu quase arranquei o braço dele fora, mas eu aprendi a andar. Não sou profissional, né? Mas os poucos passos que eu dou me trazem uma alegria muito grande. Claro, hoje em São Paulo também está sendo uma dificuldade, um lugar adequado, então eu acabei me desanimando, até mesmo do exercício. Aí quando eu voltei, aí chegou essa pandemia, então eu também estou vivendo uma cobrança, não, eu tenho que fortalecer o meu sistema imunológico também com exercício físico. Então, aí, quando eu recebi o convite aí do Kleber para estar vindo passar essa mensagem aqui para vocês, para mim foi uma bênção, porque cada vez que eu passo essa mensagem, eu não estou passando essa mensagem para cobrar as pessoas, para dizer o que elas têm que fazer, mas eu passo principalmente para mim. Como se Deus viesse para mim e disse assim, Grazi, aqui, Grazi, ó, você voltou a fazer como era antes, tem que voltar aqui, ó, muda aqui. E Deus é maravilhoso, né? E Ele vai nos conversando com a gente, falando com a gente como que a gente deve fazer. Uma pergunta em relação ao exercício, Ana? Podemos ir para o próximo? Sim. Vamos só mandar aqui um boa noite para o Domisley Generoso e Ricardo Aguirre. Ele mandou um tamo junto, Grazi. Boa noite, então. Olha lá. Outro fato muito importante aí é a temperança, né? O equilíbrio, e a gente também encontra na Bíblia. Eu acho muito interessante, porque essa passagem me fez refletir, principalmente quando eu comecei nas mudanças, que está lá em Gênesis 2, 16, que diz lá que o Senhor deu a ordem, né, ao homem, e ele disse, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Eu vejo aqui, eu trouxe para o lado da alimentação, mas a temperança, ela é em tudo, na questão do horário de você dormir, a questão de tudo que você faz, o excesso de trabalho, você se abster daquelas coisas que fazem mal, tipo drogas, fumo, bebidas alcoólicas, é um equilíbrio em tudo, né? Mas eu trouxe aqui para a parte da alimentação, que foi onde eu encaixei aqui, que eu vi, não, é bem isso aqui, porque eu fiquei imaginando, quando Deus fez o homem, fez tudo, criou maravilhoso, e ele colocou o Adão lá no jardim, e ele disse para Adão, ó, tá vendo esse monte de árvore lá? Ó, você pode comer tudo que você quiser. Nesse lado aqui, lá no fundo, pode comer. Só não come dessa, Adão. No dia que você comer dessa, você vai morrer. Também tinha uma questão de obediência envolvida. Mas aí eu vejo quando a Grazi iniciou lá, mudança no estilo de vida dela. Que ela começou a ir no mercado. Quando você muda o seu estilo de vida, você muda até o corredor do mercado, viu? Aí o Espírito Santo falava com ela, Grazi, você pode comer tudo que tem aqui no setor hortifruti. Só não come esses embalados, esses embutidos. Evita. Porque o dia que você comer, você vai adoecer. Porque realmente, gente, depois a gente vai falar da parte da alimentação, vocês vão ver a diferença que faz uma alimentação mais saudável. Então, a temperança é uma questão de equilíbrio em tudo, mas eu encaixei ela na Bíblia bem como alimentação. E aí, falando de alimentação, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de quem? De Deus. Deus, né?
E aí eu vou abrir um parênteses aqui para uma coisa que me chama muita atenção. O que você, o que eu, o que nós temos olhado na TV, está sendo para a glória de Deus? Porque a TV hoje, ela nos aprisiona, né? Ela nos coloca dependente dela, de programa dela, que hoje eu vejo assim, quando eu iniciei, hoje eu dou risada, né, Ana? Porque quando eu iniciei, como toda viciada em novela, eu esperei acabar a novela para, tipo, agora a novela das 9 eu não olho mais. Novela das 8 eu não olho mais. Novela das 7 eu não olho mais. Então, assim, hoje eu fico pensando, o que, né? Como a gente fica dependente, como a gente vira prisioneiros da TV, né? E aí eu pergunto, o que a gente tem olhado na TV tem sido para a glória de Deus? E aí, mas hoje ninguém precisa de TV, né? Hoje a gente tem acesso na mão. O que eu olho no celular, as minhas conversas no WhatsApp, tem sido para a glória de Deus? Isso é tão interessante, Grazi, que uma vez eu ouvi uma frase falando assim: a sua conversa de WhatsApp ela tem que ser pura o suficiente para como é que foi a palavra? A sua conversa do WhatsApp ela tá própria para passar no telão da igreja. Aí eu parei para pensar e falei assim: meu Deus, gente, isso é muito real. Aí eu falei assim: às vezes a gente não pensa nisso, mas assim, se as pessoas não podem ver, por que Jesus, a gente acha que se ele ver, ele vai ficar contente com aquilo? Então, assim, isso é muito intenso. E eu estava conversando com um amigo meu ontem, e a gente estava falando exatamente disso. O inimigo ele tem feito hoje em dia com os programas de televisão para afetar a gente. Ele coloca uma coisa toda errada, igual tem uma série agora que está rolando aí, que fala que um homem todas as mulheres do mundo. Ele é um homem que ele é apaixonado em uma mulher, ele ama uma mulher de verdade, que ele encontra o amor da vida dele, mas logo essa mulher tem uma oportunidade na vida dela de ir para fora do Brasil e fazer a profissão dela lá fora e tudo mais, que ela é uma professora de balé, e enquanto ela tá lá fora, ele tem várias outras mulheres aqui, mas ele sempre fala que a mulher dele é uma só, que ele ama ela verdadeiramente, e ele fala que ele é um homem de muitas paixões. Então, assim, a forma com que essa série impõe que você pode amar sim uma, mas pode ter outras, é uma coisa muito errada que o inimigo vem como uma coisa que é natural. Hoje em dia todo mundo pode ter. Aí que eles falam. Se até na Bíblia teve casos de homens que teve mais de uma mulher, mais de uma esposa, por que hoje em dia não vai mais ter isso? Então, assim, são coisas que o inimigo está fazendo fortemente para bater na gente. Essa questão de WhatsApp, essa questão de televisão, essa questão de novela. A minha mãe, quando foi tirar a novela daqui de casa, que ela gostava muito de ver, ela falou assim: não, eu vou ver só mais essa. Essa é a última novela que eu vou ver. Aí, quando passava a propaganda das próximas, aí ela achava interessante, sentava assim, gente, mas o que é isso? Eu falei assim, mãe, mas aquela lá não era a última que a senhora ia ver? Ela, não, mas essa daqui agora vai ser. Então, assim, foi tanto assim, que aí, até que um dia que ela chegou, eu acho que ela viu algo numa novela, que tão assim estranho, que ela falou assim, gente, isso não é certo. Aí teve um dia que a gente tava vendo um filme, era um filme de terror, uma série de terror. Eu acho que era Deus falando assim, ó, já falei pra vocês não é que pra vocês assistirem, já falei que não é pra assistir, vocês continuam assistindo. Aí, do nada, que nós estávamos assistindo, a energia aqui de casa caiu, ela acabou. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Aí eu olhei assim, minha mãe olhou pra mim, a gente olhou uma pra outra, tipo, meio que assim, mas gente, o que aconteceu? O que é isso? Depois disso, nunca mais. Então, assim, a gente entendeu daquele jeito, ó, tá bom, a gente não vai mais assistir, senhor. Se o senhor tá falando, não vai assistir. Mas só queria mesmo complementar isso com você e trazendo esses testemunhos aqui, que é muito. A gente ri aqui agora, mas são coisas sérias, né, que a gente tem que colocar aí no nosso dia a dia. Não, realmente você tem razão, Ana. Eu e Edson, tem algumas palestras também que falam sobre isso, e realmente tem muita coisa envolvida por trás que influencia na mente das pessoas a colocar que o errado é certo e que o certo é errado. E isso traz uma... O certo é careta, né? Exatamente. E aí eu escuto muito esse verso aí, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Mas a pessoa
coloca ali só como comer e beber, mas aqui está dizendo assim, fazer tudo, é tudo para a glória de Deus. Então, geralmente, quando eu busco a Deus, eu tenho que mudar, aquele meu eu tem que morrer, eu tenho que ser uma nova pessoa, uma nova criatura, né? E outra coisa, principalmente tem aquelas coisas que eu sei que eu fazia errado e hoje eu quero me libertar, então eu não posso estar procurando essas coisas, porque senão eu nunca vou me libertar, sabe? E aí o inimigo vem, hoje em dia nas redes sociais é terrível, porque ele está influenciando ali a todo momento. E também não é só nas redes sociais, a gente também tem as rodas de conversa com os amigos, né? A gente, o que a gente está falando ali também tem sido para a glória de Deus, é tudo, né, Ana? Tudo tem que ser para a glória de Deus, né? E aí, os nossos hábitos também têm que ser para a glória de Deus, e o mais incrível é que as nossas crianças vão copiar esses nossos hábitos aí. Eu já conheci nessa trajetória crianças que não gostam de determinado alimento porque o pai ou a mãe não gostam. E aí já coloco na cabeça da criança, e a criança sem nunca ter experimentado o alimento. Então, isso é uma coisa que o pai influencia muito na vida dos filhos. Os filhos acabam copiando esses hábitos dos pais, né? Então, a gente tem que começar a ter uma influência boa, né? E aí, essa frase me impacta muito porque ela diz que o nosso destino está no nosso prato. Eu citei o exemplo da minha mãe, que ela tem diabetes, né, tem pressão alta, está lá nos meus genes, propensa a diabetes. Mas isso não é uma sentença de morte. Tá lá, mas é eu que vou ativar esses genes, dependendo do meu estilo de vida e principalmente do que eu como. Então, é isso que influencia. E aí, tem uma pesquisa aqui que diz que 2/3 dos óbitos nos Estados Unidos estão relacionados à dieta. E você pode ver que os Estados Unidos é uma grande rede aí dos fast food, né? Os alimentos aí. Eu sempre falo, agradeço a Deus por ter conhecido essa mensagem, Ana, porque a alimentação do meu esposo era muito refrigerante, muito X, muito cachorro-quente, muita pizza, muito churrasco, entendeu? Então, assim, nós tínhamos uma alimentação desregrada mesmo. E frutas e verduras eu não comia. Na verdade, eu só comia quando eu ia na casa da minha mãe, né? Porque a minha mãe você pode ser velho, mas ela tá sempre empurrando fruta em você, né? E a minha mãe E aí a gente vê lá a dieta original, né, do homem, lá em Gênesis 1:29, que Deus diz: eis que eu tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, toda a árvore em que há fruto que dê semente. Isso seria por mantimento. Então está lá incluído todos os grãos, as frutas, nozes, as castanhas, né? Está lá. E olha que interessante, os vegetais, as frutas, eles têm mais de 1.000 substâncias, que a gente chama, conhecido como fitoquímicos. E eles possuem propriedades contra o câncer, doenças cardíacas e o envelhecimento. E aí, eu sempre nessa imagem eu agradeço a Deus, porque eu fico imaginando o que ia ser da minha vida, Ana, porque eu passava no setor hortifruti só para pegar batata, não pegava mais nada, era só isso que saía no meu carro. Então, hoje, mudou totalmente o nosso estilo de vida. E a gente sempre fala, quanto mais saudável é melhor, quanto mais colorido, aquele colorido natural, não aquele colorido artificial, sabe? É melhor. E aí tem as fibras, Ana, os integrais, né? Que o povo bota uma batedeira muitas vezes, sem nem mesmo experimentar. E o que eu acho interessante, eu fico aqui imaginando, Ana, a indústria. Deus vai lá e faz um alimento íntegro, inteiro. E a indústria vai lá, eu acho que ela até debocha da gente, viu? Porque ela vai lá, tira tudo aquilo de íntegro, mas ela não mente para você. Ela fala, ela vai lá e cria o alimento refinado, que o próprio nome já diz, finado. Já matou um monte de nutrientes ali. Entendeu? A indústria já vai lá e já fala. E aí, olha que interessante. Você tem que comer 8 fatias de pão branco para conter as fibras que tem numa fatia de pão integral.
E as fibras, elas são muito importantes, porque elas são como uma vassourinha, elas vão lá, vão limpando todo o teu trato intestinal, e aí depois você dá aquela pausa, toma água e faz a limpeza completa. Então, as fibras, elas são muito importantes, a gente não deveria excluir da dieta. E olha que interessante, Ana. Essa imagem me chamou muita atenção e eu gosto de compartilhar ela hoje, porque eu ouvi muito, eu já falei muito dela, que as pessoas diziam assim, você é o que você come. E aí eles associavam o gordinho, que só comia, assim, coisas que não são tão saudáveis, ou não são saudáveis, e o magrinho como se fosse que ele comia só o que é saudável, só fruta e verdura, né? Mas aí eu pergunto, você é saudável pelo que você come, ou a estética que define se a pessoa é saudável? Porque, Ana, eu conheço muitas pessoas que são assim. Não Eu era comem. assim. Eu lembro que eu estava numa época, eu estava com triglicérides altíssimo, 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 que quando o médico viu o resultado do exame, ele falou assim, menina, o que que você fez? Aí eu falei assim, como assim? Eu pensei, pronto, né, tô morrendo, tenho 6 meses de vida. Mas ele disse que o triglicérides estava muito alto. Aí eu tive que, naquela época, restringir tanto de alimento, tanto de coisa, e naquela época eu ainda comia carne, hoje em dia eu não como mais, e assim, eu sempre fui super, digamos que, revoltada, uma inimiga da verdura do legume. Não gostava de jeito nenhum. Não, para mim, se tivesse. O máximo que eu gostava de comer era um arroz com feijão, um pedaço de carne e um alface com tomate. Era o suficiente para mim. Então, assim, falava em beterraba, faltava em outras coisas como brócolis. Eu era igual você. Para mim, o setor da verdura é para fazer batata. E para fritar também, então fazer um purê. Outra coisa para mim já não interessava. Então, assim, quando eu fui com essa questão do triglicérides alto, aí eu tive que diminuir os alimentos que eu tinha. E detalhe, meu triglicérides subiu por causa do miojo. Porque eu tava comendo miojo, teve uma época que eu fiquei comendo miojo o mês inteiro. Era época que eu trabalhava e estudava, e eu ia direto da escola para o serviço, que era como menor aprendiz, então eu tinha o prazo de vir em casa almoçar. Então, o miojo era uma coisa barata e muito fácil de fazer. Então, eu logo fazia lá de micro-ondas e comia. Então, assim, eu passava muito mal, até eu descobri, fui no médico saber fazer os exames e descobri que era o triglicérides. Aí, quando eu falava pro pessoal, eles falaram assim, mas como assim? Você tem triglicérides altos? Você nem é gorda? Eu falei assim, gente, mas não cai nessa não, não cai nessa, porque tem gente que é gordinha e é mais saudável que eu, então, assim, não faz sentido a gente julgar a pessoa pelo corpo, e eu sou a prova viva disso. Ana, o teu exemplo veio bem de encaixe com essa imagem, porque eu escuto muitas pessoas falar isso, associando que só quem é gordo que é saudável. Não, não é assim. Eu e meu esposo, a gente tem um metabolismo totalmente diferente. Eu, para mim, engordar é rapidinho. E ele não tem jeito, não engorda. Entendeu? Então, assim, um metabolismo é diferente do outro. E olha que interessante, né? Você falou ali da batata, eu lembro que eu também tinha, era meio, antes de conhecer essa mensagem, lá no sul, no Rio Grande do Sul, a batata lá, eu dizia que a gente comia só salada, só se fosse salada de maionese. Que a salada de maionese é só batata com, né, muito óleo lá. Então, a gente vai mudando esse estilo de vida. Você falou do miojo, eu também era fã do miojo. Mas só que eu era um pouquinho pior, porque quando eu colocava o miojo cozinhar, eu colocava cozinhar junto 6 ovos cada vez que eu comia. A minha mãe ficava apavorada, sabe? Então, assim, eu fico pensando, Ana, sabe, agradecendo a Deus por ter conhecido essa mensagem, porque comendo muito lanche, principalmente depois que eu casei, essa questão que eu falei aí dos ovos, eu comia uma bandeja de 30 por semana tranquilo. O queijo, em 10 dias eu comia 1 quilo de queijo. Então, assim, e o refrigerante, fumando. Então, pensando do que eu fico pensando, nossa, eu ia chegar na idade que eu tô hoje, eu acho que já ia estar cheia de coisa, sabe? Porque eu ia estar estimulando esses meus genes a colocar doença mesmo, né? E aí, então, para concluir essa parte, aí vem a pergunta, né? Então,
a gente vê as duas alimentações, os dois magrinhos, né? Um tem alimentação rica em gordura e açúcares e o outro alimentação rica em nutrientes. Então, aí é só para deixar aquela imagem e ser bem sincero, ela não está correta, né? A gente se encontra os dois fatos aí. E aí, então, ser saudável é uma questão de escolha. E eu sempre pergunto, o que que você vai escolher? Fazer o seu rancho do mês, as suas compras aqui, ou fazer as suas compras aqui? Encher o seu cestinho de compras assim, ou encher o seu cestinho de compras assim? Ai, caramba. É melhor prevenir, então, hoje, do que remediar. Eu vejo muitas pessoas reclamando que a alimentação saudável é cara. Gente, é questão de prioridade. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a mudar, que eu gosto muito daquela uva bem graúda, e aí eu vi uma caixinha, e eu disse pro meu marido assim, ai, meu, isso aqui tá muito caro, R$8 uma caixinha dessa. E aí ele olhou para mim e disse assim, Grazi, tu dá R$10 num copo de milkshake, e não vai dar R$8 uma caixinha dessa? Entendeu, Ana? É questão de prioridades. Às vezes a gente gasta com coisas que não são tão necessárias e nem se importa, mas uma coisa que vai te trazer vida, você não faz muita questão. E o interessante é que, assim, que Deus me deu uma experiência muito, que eu digo assim, foi gratificante. A gente passou aí, eu digo, a crise não vem com pandemia, porque meu esposo vem um pouquinho antes, que a gente trabalha, ele trabalha no NASP aqui em São Paulo, né? E a gente trabalha com os cursos de culinária nas igrejas, né? Então, Deus nos mantinha através disso. E aí, ano passado, foi cancelado alguns cursos, isso nos deixou um pouco apertado, e a gente começou a ter que comer a cesta que ele ganhava. E a cesta que ele ganha são alimentos refinados. E a gente já estava com a nossa alimentação toda integral. A gente comia refinado quando ia visitar alguém, porque a gente, né, não é isso que estragaria nossa rotina. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Não tinha outra solução, mas aí eu agradeço a Deus por essa experiência, Ana, porque eu pude ver a realidade de muitas pessoas. Algumas não comem porque não querem dar prioridade mesmo, mas outras porque não têm condições mesmo. E aí o que a gente faz nessa situação? A pessoa só tem o arroz branco. E aí foi a experiência que eu tive, entendeu? Aí o que eu fiz para tornar o alimento mais saudável? Eu disse assim, vou botar um pouquinho de vida nesse arroz. Colocava lá, quando terminava com o arroz, eu ralava uma cenoura, que a cenoura é mais em conta, jogava ali, abafava, eu dei um pouco mais de vida nesse arroz. Eu tinha chia guardada aí, colocava uma colher de chia cozinhar ali, estava dando vida ao meu arroz, entendeu? Aí hoje, foi sobrando um troquinho ali, fui comprando mais um grão, quinoa, linhaça, gergelim, e aí eu acho engraçado que eu digo assim, é um laboratório a cozinha, né? A gente bota o arrozinho branquinho lá cozinhar, joga uma colher de linhaça, joga uma colher de chia, no outro dia joga uma cenourinha ralada, uma colher de gergelim, dá vida. Vai fazer um pãozinho branco, dá vida nesse pão, entendeu? São mudanças que você pode ir fazendo aos poucos, conforme a tua necessidade, conforme o que você tem, vai dando vida, né? E foi uma experiência que hoje eu agradeço a Deus, sabe, Ana? Porque eu pude ver que a realidade das pessoas não é a minha, entendeu? Se hoje eu estou podendo ter realmente 100% integral, amém. Mas eu tenho que ter um equilíbrio, nem todos podem, né? E aí a gente orientar as pessoas também. Agora, se você me diz, que toma refrigerante e não quer comprar uma fruta, uma verdura, entendeu, Ana? Aí eu digo assim, é questão de prioridade, você não está escolhendo as prioridades certas, entendeu? A gente tem que ter esse jogo de cintura. Grazi, uma pergunta aqui. Essas pessoas que têm essa alimentação que não é, por exemplo, nada saudável, não tem hábito de fruta, verdura, vamos falar agora dessas pessoas que não têm porque realmente não quer. Eu tenho condição, mas eu não quero porque eu não acho saboroso, ou eu tenho preguiça de ter que lavar aquelas frutas, tenho preguiça de fazer todos aqueles procedimentos e tudo mais. Para a pessoa que quer deixar a carne ou quer deixar essa vida de refinados e ir para uma vida mais natural, mais integral, essa pessoa tem que ir
gradativamente também? Ou, tipo assim, hoje eu não como mais, amanhã eu já vou começar minha vida saudável. O corpo pode sofrer algum impacto com isso daí de uma vez? Ó, você fez a pergunta já para o próximo slide. Atenção, um passo de cada vez. Depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que mudam da noite para o dia, bênção, amém, conseguem. Mas tem pessoas que não. Essa mudança precisa ser passo a passo. Para mim, precisou. É progressivo, né? Quando você vai olhar para trás, você já deixou muitas coisas. O que eu comecei a fazer? A minha mudança foi assim. Eu comi igual meus refinados, né? Só que eu comecei a incluir mais fruta. A primeira coisa que eu escolhi foi o refrigerante. Não, esse aqui não vou querer mais. Foi a primeira coisa que eu decidi. Então, você pode estar escolhendo uma coisa que você sabe que realmente faz mal e dizer, não, essa aqui não. E aí vai aos poucos, inclui mais fruta, mesmo que você não goste, se esforça. Depois, o próximo passo, ore a Deus para que Ele te ajude a mudar. Eu sempre falo, foram 28 anos da minha vida de má conduta alimentar. Não foi em 7 anos que está tudo perfeito. Mas hoje eu olho para trás, eu vejo grandes avanços. Aí, quando eu vi, comecei a colocar uma vez por semana o arroz integral. Hoje, a gente ama o arroz integral. A gente gosta muito. E aí você vai pegando gosto pela uma alimentação mais saudável. Vai fazer um bolo, que é 100% a farinha branca, coloca lá meia xícara de farinha integral. Na próxima vez, coloca uma. Quando você menos esperar, tá fazendo um bolo 100% integral. Principalmente para aqueles que tem uma rejeição maior da família, vai aos poucos, um passo cada vez, né? Porque geralmente quando a gente quer ser radical, a tendência é não durar e você voltar pior. Então, assim, como é que você assim, vá mudando o seu paladar? Porque realmente você tá com o paladar estragado e você não vai apreciar se você mudar tudo de uma vez. Então, vá aos poucos. A questão também, Ana, pelo menos, eu prefiro assim, 3 refeições ao dia e bastante água no intervalo. Porque quando você vai comer novamente, você vai apreciar o alimento. Se você é daquele que fica beliscando toda hora, você não vai sentir prazer na hora de comer. Então, assim, quando você dá esse espaço, ali tomando a água, quando você senta para comer, você aproveita o alimento, mastiga, come com prazer, tem aquela coisa de comer rápido, saboreia o alimento, sabe? Então, isso faz toda a diferença. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Eu perguntei porque a primeira vez que eu parei de comer carne, eu tive essa dificuldade. Eu parei, tipo, eu não quero mais. Foi da noite pro dia. Aí eu tirei, tipo, de uma vez. Aí no outro dia eu não comia mais. Aí, tipo assim, eu não substituí. Eu não coloquei, eu não vou comer mais carne, mas eu também. Era aquela época que eu não tava comendo, que eu não era fã de verdura. Aí eu tirei tudo e comia o quê? Aí eu comia arroz, feijão e ovo. Era só isso minha comida. Aí às vezes comia um tomate. Aí quando eu fui ver no médico, continuei passando mal e tudo mais. Aí eu falei assim, pronto, agora eu devo estar morrendo mesmo. Agora vai. Aí fiz o exame de novo. Era falta apenas de vitamina no corpo. Aí o médico falou assim, olha, para você parar de comer carne, você tem que substituir, colocar verdura e tudo mais, porque o seu corpo está acostumado com isso. Então, se você vai tirar dele de uma vez, às vezes as pessoas não sentem, mas no seu caso, você sentiu. Foi na época que eu estava desmaiando muito. Vivia desmaiando, qualquer coisa desmaiava. Minha pressão baixava, qualquer coisa. Aí minha mãe pensou que a gente fez exame no cardiologista e tudo mais, e não era nada disso, acabou que era só vitamina. Aí ele falou assim, olha, ou você volta a comer carne e vai tirando devagar, ou eu vou te passar uma vitamina para complementar. Aí ele falou assim, olha, vitamina, você pode escolher, se você quiser, você pode... Aí eu falei assim, não, vou voltar a comer a carne, mas vou tirando devagar, porque senão, por mais que seja vitamina, eu tenho que tomar um remédio, uma responsabilidade de ter que engolir um remédio todo dia ali. Assim, eu prefiro mudar a alimentação devagar. Hoje em dia eu já consigo ficar sem, né? E até interessante que eu queria comentar aqui com você, eu descobri uma tal de carne de casca de banana. Gente, isso foi uma novidade tão grande para mim. Não sei se você tá em casa e joga sua casca de banana fora, não joga. Não joga que dá a gente para aproveitar tudo. Então, assim, eu tô aproveitando tudo hoje em dia. E eu fiz a primeira vez e ficou assim.
Eu falei assim, mentira que dá para fazer isso. Mentira, gente. Eu falei assim, Deus é maravilhoso demais, que não tem cabimento. Dá para aproveitar tudo. O meu marido está aqui dizendo, dá o testemunho, Graça. Olha que interessante. Nós somos gaúchos. Qual que é a tradição do gaúcho? É carne, gente. Carne o tempo inteiro. Então, quando eu decidi parar, eu tentei por várias vezes. Fui diminuindo. Não, vou tirar carne vermelha. Aí depois alguém falou assim, mas a carne de frango é pior do que a vermelha. Então tá. Voltei a comer os dois de novo. Então, eu assim, escolhe uma. Tipo, qualquer uma que você escolher, eu tenho certeza que vai fazer diferença. Eu fui fazendo assim. Eu tirei primeiro a vermelha. Depois eu tirei a de frango. Diminuí a quantidade de ovo. E não senti mais falta. E aí, só que eu parei um ano antes do meu marido. Eu conversei com o Inácio. Te peço que, assim, não me peço para cozinhar em casa. E quando ele queria comer carne, ele ia na casa da sogra, né? Então, ele parou um ano depois. E é importante, quando você mudar, não ficar apontando, sabe? Deixa a pessoa ter sua experiência. E aí, eu testei isso que você falou com ele. Um dia eu fiz a biomassa de banana verde e fiz com a casca da banana, eu fiz tipo uma carne desfiada, rasgada, assim. E mandei no almoço dele, temperei bem com molho, mas não falei nada. E ele levou, comeu e tal, chegou em casa, eu perguntei para ele, amor, como é que estava o seu almoço? E ele disse assim, estava bom. Bom mesmo? Não, estava ótimo. Ele sabe o que você comeu? E ele, o quê? Casca de banana. Aí ele me olhou assim, mas por que tu me faria uma dessa? Aí eu me lembro até hoje. Mas se eu tivesse falado, ele ia ficar, não ia comer, não ia gostar. Mas, e é o preconceito que a gente vê nos dias de hoje. As pessoas não experimentam, já colocam uma barreira sem menos experimentar, né? Então é muito importante, a gente consegue sim ser vegetariano. Eu aqui acho que já vai fazer 4 anos, se eu não me engano. Mas tem que ter um equilíbrio. Eu vejo muitos jovens que querem ser vegetariano, mas querem manter aquela alimentação de fast food, sem a carne só, batata frita, então assim, bolachinha recheada, salgadinho. Gente, volta a comer carne. Porque se você não comer fruta, não adianta. Não adianta essa alimentação vai te fazer mal. Você tem que ter um equilíbrio aí, né? Então, Ana, vamos para o próximo? Já é o final. Vamos lá. Peraí, vou voltar aqui para compartilhar a imagem. Fé. Fé é muito importante, né, Ana? É ela que vai nos dar força aí para essa mudança de hábito. Nada que em oração Deus não nos transforme, não nos mude. Principalmente os nossos hábitos, os nossos gostos aí, né? E lá, eu gosto dessa passagem aqui para encaixar a fé, que é Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu vejo aqui, Ana, um pai, né? Eu vejo os pais, assim, como eles se enchem de orgulho, felicidade, quando eles veem um filho fazendo as coisas certas, um filho obediente. E a mesma coisa é Deus. Deus se alegra em ver seus filhos buscando ser melhor, buscando fazer o melhor. Deus, ele é como um pai. Ele está vendo que você está tentando dar os seus passos, mas você cai. Mas ele está lá, disposto para te levantar, para que você não desista e siga em frente. E é assim que Deus atua com essa mensagem. Não é fácil, você não precisa vou colocar amanhã todos em prática, mas escolhe 2, muda essa semana. Semana que vem você encaixa mais um. E quando você vê, você vai estar fazendo as coisas certinho, com muita oração. Deus é a base, é Ele que vai te dar força para essa mudança. E eu sempre comento que esses remédios naturais, eles não são só para te trazer vida, ele também é resposta à oração. Eu tive uma experiência muito boa com esses remédios naturais, que quando eu comecei, a gente foi morar com a minha mãe, para a gente guardar dinheiro para comprar um terreno, né? E aí, a gente comprou o terreno e estava orando para que colocassem um poste para a gente poder ir embora.
Mas nesse meio tempo, eu parei de usar os remédios naturais. E aí eu até tinha perdido uns quilos, e os quilos que eu tinha perdido eu ganhei de novo. E eu dizia para Deus assim, Senhor, quando eu for para minha casa, eu vou voltar a fazer os remédios naturais. E aí se passou 7 meses, Ana, em oração, e eu dizendo para Deus, Senhor, quando eu for para minha casa, eu vou voltar a fazer os remédios naturais. 7 meses passaram e eles não colocaram poste na minha rua para não poder ir embora. E aí o Espírito Santo veio novamente e falou comigo e me disse, Grazi, não é na sua casa, é aqui, é agora. E aí, naquele momento, eu entendi a mensagem de Deus e eu comecei a mudar novamente. E aí eu comecei a mudar. E, Ana, em uma semana, eles colocaram poste na minha rua. O caminhão atolou, mas o poste não. E aí eu sempre falo que essa mensagem, ela é a resposta das nossas orações. Sabe aquela oração que você ora, parece que não passa do teto? Muitas vezes Deus está esperando uma mudança nossa, para que Ele possa agir, para que Ele possa atuar e transformar a nossa vida. E para você ter uma ideia, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que foi resposta à oração nossa, e quando a gente conheceu essa mensagem maravilhosa dos remédios naturais, a gente começou a colocar em prática. E na minha igreja, a igreja adventista eu achei interessante porque ela é separada por departamentos, ministério, né? Tem o Ministério da Criança, tem o Ministério do Jovem, tem o Ministério da Família e tem o Ministério da Saúde. Cada ministério, ele proporciona para os membros da igreja atividades, né, para envolver Ministério da Família, para envolver coisas para a família, Ministério da Saúde, trabalhando a saúde dos membros, incentivando, motivando eles a cuidar da saúde. E isso me chamou muita atenção na igreja que cuida da saúde dos seus membros, que se preocupa. E aí eu lembro que eu tinha me oferecido para cuidar do Ministério da Saúde da minha igreja e eles aceitaram. E aí, quando ia ter um congresso em Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, e eu me ofereci eu queria ir. E eu só falei a Deus, Senhor, eu quero ir nesse congresso, mas eu não vou falar, o Senhor sabe que eu quero ir. E o congresso chegou, o congresso de saúde, eu não fui escolhida, eu não fui, e eu fiquei chateada. Mas aí eu disse a Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu queria ir. E nesse meio tempo, uma amiga minha chegou e disse assim, Grazi, o congresso foi uma bênção. Tinha um cara lá cozinhando com a Bíblia junto. E aí eu queria tanto ter ido. E aí vem uma outra amiga e disse assim, Grazi, mas esse cara lá, ele vai na sua igreja. Que é o Bambu Chuveiroso. Tem um site também do Bambu Chuveiroso, o nome dele é Ricardo Fioravante. E porque eu fiquei impressionada dele dizer que ele cozinhava com a Bíblia junto. Então eu comecei a orar a Deus. Eu disse, Senhor, me ajuda a trazer na igreja. E eu precisava juntar 50 inscrições para poder trazer ele. E pela graça de Deus eu cheguei perto, foi autorizado, e ele veio na igreja, e ele fez uma programação, falou de uma mensagem maravilhosa de saúde, e no outro dia ele fez receitas maravilhosas com a Bíblia na mão, falando de Deus. E Ana, eu e meu esposo, a gente sempre orou para trabalhar somente para Deus. E naquele momento, eu no meu íntimo, eu falei para Deus, Senhor, é isso que eu quero fazer. Mas eu não contei para ninguém, não contei nem pro meu esposo, porque se eu falasse pro meu esposo, ele ia me chamar de louca. Tu conheceu o cara ontem, agora você quer ser igual a ele, entendeu? Mas eu só orei. E hoje, Ana, eu tenho certeza que Deus ouviu minhas orações. Porque quando a gente esteve aí em Minas, a gente ficou um ano aí, a gente fez em torno de 20 cursos de culinária. E quando a gente chegou em São Paulo, resposta de outra oração que eu queria fazer nutrição para agregar esse conhecimento aos cursos de culinária, e Deus abençoou. Hoje a gente está aqui. Quando a gente chegou aqui, sem ter muito conhecimento aqui dentro de São Paulo, Deus abriu as portas ano passado para a gente, e a gente fez vários cursos de culinária aqui. Então eu vejo a fé, ela abre as portas, e tudo no tempo de Deus. Deus, às vezes a gente não tem a paciência de esperar no Senhor.
Quando a gente chegou em Minas, a gente teve um problema muito grande ali, que abalou bastante a gente. E com o passar do tempo eu pude entender como que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem seu tempo. O sofrimento hoje, amanhã Deus pode transformar numa bênção na nossa vida, em todos os sentidos. E quando você começa a mudar, as coisas começam a mudar literalmente na sua vida. E Deus é maravilhoso. Ana, tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre fé, porque para mim e para meu esposo, Deus foi maravilhoso. Mudou muita coisa. Hoje, o que eu me cobro, eu peço orações aos nossos amigos aí, é porque quando eu conheci essa mensagem, eu me coloquei à frente como sendo... Eu orei e queria que Deus me usasse para que eu fosse testemunho vivo do uso desses remédios. Eu tenho muitas experiências boas com ele, mas uma autocobrança sobre mim veio. Eu também me autocobrava muito, e com algumas situações que ocorreram no meio do caminho, eu acabei desenvolvendo uma ansiedade muito grande, que hoje eu preciso de acompanhamento psicológico para poder lidar com essas duas coisas, digamos assim. E é difícil, porque a gente é julgado nesse meio, mas a gente é falho, nós somos falhos, e a gente depende muito de Deus, né? Então, hoje, quando eu vim para o NASP, Deus me mostrou que a gente pode sim fazer uso, tipo assim, não digo uso, mas eu tinha muito preconceito, Ana. Eu achava assim, que a gente não deveria consultar com um psicólogo, porque o nosso maior psicólogo era Deus. E Deus me mostrou que não era assim. Porque se fosse assim, quem nunca precisa de nutricionista? Porque Deus já deixou uma dieta na criação, né? Então, Deus quebrou essa barreira, e hoje eu oro a Deus para que tudo isso que eu passei, essa ansiedade, mesmo sabendo que eu posso confiar no Senhor, que eu saiba lidar com as situações adversas, que Deus me ajude, para que isso seja um testemunho, para que eu possa vir ajudar outras pessoas que, assim como eu, por várias vezes caíram, mas querem se levantar, querem continuar, e Deus, com a sua infinita graça, nos abençoe. É isso, Ana. Muito obrigada. Gente, vocês ficaram emocionados tanto quanto eu. Eu gosto muito desses assuntos, e agora gosto mais ainda, né? Depois que eu parei de comer a carne, com todos os procedimentos que eu tive que fazer correto aí com os médicos, porque todas as vezes que eu deixei por mim mesma, sem procurar orientação, eu sempre acabei mal. Então, assim, o meu maior orientador sempre foi Deus. Então, assim, é uma alimentação, realmente uma alimentação saudável, ela muda você, o ânimo é o outro, como é que fala? Sua felicidade é o outro, entendeu? Até sua visão. Você passa a ver, você passa aí no mercado, a primeira coisa que eu consigo ir hoje ver, antes sempre ir naquela parte de macarrão, porque eu sou apaixonada com miojo, era bolacha, skinny, que eu gostava tanto. Não estou dizendo que eu ainda não como, às vezes um skinny assim ou outro, mas assim, com o tempo eu pretendo te retirar tudo da minha alimentação. Mas que Deus possa abençoar muito a sua vida, graças do seu esposo também, que ele apareceu só no início, não sei se o pessoal viu ele, né? Eu coloquei lá no convite, eu coloquei no convite que eram os dois, para vocês. Ele vai aparecer para dar uma Ele sabe que a mulher tem necessidade de falar mais. Ele vai fazer oração para nós finalizarmos, então. Olá. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês aí, o ministério de vocês aí, que é um ministério muito bonito, que está alcançando muitas pessoas pelo Facebook, porque o Kleber, ele me falou de vocês, e eu tô apaixonada no ministério de vocês, no trabalho que vocês fazem, e que Deus possa continuar usando muito a vida de vocês, para que vocês possam continuar alcançando essas pessoas aí, e que através de uma alimentação saudável a gente possa levar também a palavra, né? Que é a nossa função principal aqui nessa terra. Edson, você faz a oração final para a gente? É claro, vamos fechar os nossos olhos aí, então vamos orar. Amém. Querido Senhor e Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para honrar e glorificar, Senhor, o Teu santo nome, a Tua pessoa, pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado, pois tem agido, Senhor, tão bondosamente, tão amorosamente conosco,
sendo longânimo, Senhor, com as nossas dificuldades. O Senhor nos espera que nós tenhamos força para que um dia possamos entrar nos portais celestiais para viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, eu rogo, Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus, implorando, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados até aqui. Temos certeza de que o Senhor tem lutado e feito o melhor por cada um de nós, pelos nossos familiares. Nós estamos aqui com os nossos corações motivados, crendo, Senhor, que a partir desse momento, com o conhecimento que o Senhor nos deu, nós teremos força por meio do teu Santo Espírito para estarmos habilitados para um dia melhor no dia de amanhã. Peço que o Senhor não se aparte de nós e nos abençoe com as nossas dificuldades, que o Senhor tenha poder, com certeza tem, eu sei, que fará com que as nossas dificuldades sejam transformadas em bênçãos. Obrigada, Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso, muito obrigada pela sua participação, que Deus abençoe você, uma feliz semana para você daí de casa também, que nos acompanha, que nos acompanhou e que vai nos acompanhar, tá? Os nossos amigos aí, convidados que vêm às lives depois, que Deus possa abençoar muito a sua vida também. Qualquer coisa, estamos à disposição, o Facebook da Grazi também, caso vocês queiram procurar ela para tirar alguma dúvida, ela também está à disposição, tá aqui nos comentários, né? Edson Grazielli, eu não sei falar o sobrenome de vocês. Riskin. Isso, então tá Edson Grazielli Riskin. Vocês procurem ela lá, adicionem ela. E qualquer dúvida, gente, nós estamos aqui à disposição, que nossa maior função aqui nessa terra é sempre levar a palavra de Deus. Então fiquem com Deus e uma feliz semana. Amém.